Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Segundo ano, eu espero que sim e quero desejar também, primeiramente, que seu dia seja maravilhoso. Bom, gente, nós temos aí a nossa revisão de literatura hoje, quinta-feira, dia 1º de abril, né? Então, nós temos aí a nossa revisão. Professor, quais são os conteúdos que vão cair em literatura? Eu quero saber assim na avaliação de literatura. Bom, vocês lembram que nós estudamos o romantismo europeu? Pois é, vai cair, que são aquelas características gerais do romantismo, né, que apareceu ali na França, na Alemanha. E depois nós temos direcionada para o Portugal, que é o capítulo 10. Né? Então, hoje nós vamos estudar o romantismo em Portugal e vai cair também o romantismo em Portugal. Por quê? Porque já se tem aí aquela definição de primeira, segunda, terceira fase, o que foi feito na primeira fase, o que foi feito na segunda, o que foi feito na terceira. Tá bom? Então, gente, nós vamos seguir aqui o mapa mental do capítulo 10 do livro de atividades, que está na página 8. Então, por isso que eu já convido você a pegar aí o seu livro, beleza? Já convido você a pegar seu livro para acompanhar aqui esse debate, essas informações. Bom, gente, então, lendo essa primeira oração que nós temos aí, ó, o romantismo Portugal, à semelhança de outros países, seguiu uma tendência de exploração dos valores históricos passados. Os escritores portugueses, nos textos literários, resgataram os valores e as tradições do povo português. O sentimento nacionalista ganhou força com o avanço das ideias liberais. Então, para ter como contexto histórico que nós comentamos, nós temos aí, obviamente, o avanço das tropas de Napoleão. Nós temos a fuga da família real portuguesa aqui para o Brasil, né, a transferência do trono português para o Brasil e a abertura dos portos brasileiros. Então, tudo isso, né, desencadeou também aí algumas questões que vocês vão ver, que é, obviamente, a independência do Brasil. Né? Então, nós temos também, gente, a Revolução do Porto, que também influenciou na independência do Brasil. É uma revolta liberal contra os benefícios alfandegários concedidos aos ingleses pela corte portuguesa. O comércio português foi afetado pela concorrência com os produtos ingleses. Então, houve essa manifestação, né, essa revolta, e, obviamente, eles estavam contra aí a monarquia portuguesa. Eles queriam um outro método econômico, um outro regime, né, também já político ali. Então acabou desencadeando aí a independência do Brasil. Gerações do romantismo. Primeira geração, nós vamos já ver quais são os conceitos. A segunda geração e a terceira geração, certo? Aqui tem a data de início e término, beleza? E aqui, gente, tem a primeira fase, ela traz a questão do resgate histórico do romantismo português. Como assim, professor? Dois aspectos principais, gente, dois aspectos principais. A questão do nacionalismo e a questão do historicismo. O nacionalismo, né, reflete aí nos personagens do passado representados como heróis da nação, certo? Então, professor, então Portugal vai trazendo essa primeira fase, essa questão nacionalista, de querer mostrar ali um passado vitorioso, um passado glorioso, com personagens envolventes, fortes, que mostram aí toda a sua característica e que mostram uma nacionalidade fora de série, extraordinária, exatamente. Historicismo, narrativa ficcionais do tempo do surgimento de Portugal. Então, gente, lá quando Portugal foi formada, em 1450, ali 1400, né, a língua portuguesa vocês sabem que foi falada bem depois, né, vocês sabem que primeiro se falou ali em Portugal o galego português, aí vocês estudaram as cantigas trovadorescas também, né, que as cantigas eram produzidas nessa língua galego-português, que não é o português ainda. Então tem toda essa questão, tá bom? Porque Portugal, obviamente, era uma potência marítima e uma potência econômica também. A segunda fase, ela trabalha mais aquela questão do que, gente? Do pessimismo, o mal do século, o irracionalismo, né? A fantasia, a questão da morte também é bastante trabalhada aqui nessa questão da segunda fase do romantismo, certo? E qual é o principal autor aí, professor, dessa segunda fase do romantismo em Portugal? Camilo Castelo Branco.
Da primeira fase do romantismo em Portugal, nós temos o Almeida Garrett, que eu falei para vocês, e o Alexandre Herculano, tá bom? Bom, professor, então essa primeira fase é uma questão mais nacionalista, mais de sentimento nacional, de questão histórica, exatamente. E a segunda fase é mais conhecida como uma fase ultrarromântica, né? Uma fase mais relacionada ao individualismo, ao egoísmo, aquela questão, lembra lá do Jovem Verde, né? Que fala sobre a questão, né, de tristeza, que ele não era correspondido pela mulher, e aí ele acabou levando, né, tirando a sua vida por essa questão sentimental, enfim, né? Acaba abraçando esses assuntos, né? A segunda fase do romantismo em Portugal. Terceira fase, a transição para o realismo, né, gente? Então, aqui, essa questão é bastante importante. Fala, professor, mas então dentro do romantismo houve aí uma transição para o realismo? Houve. Até aqui no Brasil também foi igualzinho. Igualzinho, não tira nem não tira nada. Né? A primeira fase aqui no Brasil foi nacionalista também, a segunda fase também foi sobre o mal do século, e a terceira também, a terceira fase também foi sobre a questão dessa transição para o realismo. Então o Brasil, ele meio que copiou, né, as questões que eram feitas em Portugal e só fez adaptar para a nossa realidade aqui, né? Só fez adaptar aqui para a nossa realidade. Então, lá em Portugal, dois nomes aí nessa transição para o realismo eram bem importantes, o João de Deus e o Júlio Diniz. Tá bom, professor? Mas sobre o que eles falam? Bom, eles já apontam aí problemas da sociedade, eles já falam sobre questões, digamos, sobre mentira, sobre falsidade, fala que a sociedade não é aquela questão perfeita que o romantismo prega, né, que tem ali algumas desavenças, apesar de ter sentimento, mas os sentimentos não são todos bons. Já tem os ciúmes, já tem a falsidade, como eu falei, já tem a inveja, então já tem ali o meio termo, sabe? Por isso que a transição para o realismo, ele não fala só do que é bom, mas fala também das coisas que não são tão legais assim, tá bom? Beleza. E aqui a manifestação, as manifestações românticas na África colonizada por Portugal. Essa parte ela não vai cair na avaliação, mas ela é bem importante também, porque vocês viram que a literatura nesses países africanos, né, que falavam a língua portuguesa, ela não chegava, a literatura não chegava de maneira expressiva. Então eles faziam da maneira como eles entendiam e da forma como chegava lá. Né? Então por isso que você tem poucas expressões nesse período. Mas há expressões, há autores nesse período sim, mas não é tão expressivo assim. Beleza? Expressivo no sentido não de ser importante, mas pessoas mesmo escrevendo sobre aquele determinado tema ou determinada escola literária. Bom, na página 10 nós temos aí, gente, a questão 3. Ó. Em Portugal, o romantismo teve início com a publicação do poema Camões, de Almeida Garrett, em 1825. Leia o trecho retirado do poema que deu início à estética romântica portuguesa e responda às questões. A recobrada pátria, o que seria a recobrada? Recuperada. A recuperada pátria, pátria disse, em voz baixa, que a tomaras antes pelos ecos do interno pensamento, falando ao coração se envia aos lábios. Pátria, ao fim, o que significa ao fim? Enfim, pátria, enfim torna a ver-te, e lacerando entre os lábios mordidos, e aí sentido, que as piedosas palavras lhe seguiam, recaiu na tristeza taciturna de que a ideia da pátria o despertara. Que características permitem afirmar que o poema pertence à estética romântica? Gente, aqui nada mais é, quando ele fala de pátria, já está colocando a pátria lá em cima, é obviamente um texto nacionalista, tá bom? Um texto também que emite um tom mais saudosista, né? Porque ele fala que está aí retornando aí a pátria, certo? A pátria está recuperada também, então mostra um sentimento mais assim, mais melancólico, mais saudosista e, obviamente, a exaltação da pátria, o nacionalismo. Então, se você for classificar esse texto, você classificaria como da primeira fase do romantismo em Portugal, que fala justamente aquela questão
do nacionalismo e da questão histórica, beleza, gente? Então é isso, pessoal. Agora eu vou passar aqui as atividades que vocês vão fazer, beleza? Vocês vão fazer também das páginas 11 a 16, beleza? Páginas 11 a 16, porque também já é como recuperação ou revisão. Recuperação não, já pensou? Recuperação? Nada disso. Então, se você fizer o exercício, né, que estão entre as páginas 11 e 16, você não vai ficar de recuperação certamente, né? Porque você já vai estar lidando ali com conteúdo, tá bom? Então é isso, gente. Assista a nossa aula sobre romantismo em Portugal, beleza? Vamos lá. Gente, aí a nossa continuação do romantismo em Portugal, beleza? Aí, na semana passada vocês viram, né, aquela questão toda do contexto de produção ali em Portugal, que chegou atrasado, né, o romantismo em Portugal, dos principais autores ali, do Almeida Garrett, né, e do Alexandre Herculano, e a gente vai ver mais profundamente isso hoje. Aquele quadro importantíssimo para você, principalmente para sua avaliação, né? O romantismo em Portugal, ele, já estou adiantando aqui em primeira mão, também ele vai cair em avaliação para você, né? Então a gente já tem que ter esse quadro bem definido na nossa cabeça, os conceitos bem definidos. Mas eu acredito que não seja tão difícil assim, né, gente? Aqui é a nossa atividade da aula passada, beleza? Bom, então, gente, nós temos aí as gerações do romantismo em português, tá bom? Então, professor, quando que iniciou o romantismo em Portugal? Beleza? Começou com esse carinha aqui, o Almeida Garrett, ele publicou aí o poema Camões em 1825. Percebam que, professor, só me dá um exemplo de quando começou o romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil, gente, ele começou em 1836, né? Então são mais ou menos aí 11 anos ali de atraso, podemos dizer assim. Então sempre as coisas aconteciam primeiro em Portugal e depois essa estética ela vinha para o Brasil, né? Então olha só, a produção desse autor não se restringiu a um único gênero literário. Ele escreveu poema, conto, novela, romance. Então, professor, ele é o mais importante lá de Portugal? Pô, Almeida Garrett é um nome bem importante. Não vou dizer que é o mais importante, mas ele é bem importante. Professor, mas qual é a informação principal aqui, gente? As gerações. A primeira geração, ela vai trazer, né, aquela parte introdutória do romantismo em Portugal. Então, os temas nacionalistas, presta atenção que eu estou falando, os temas nacionalistas, né, e a questão também um pouco histórica, vai ser muito lembrado, mas principalmente as nacionalistas, porque nacionalista vai inflar o ego português, do povo português, entende? Vai elevar ali a moral, a estima do povo português, aquilo que eu estava falando para vocês. Então essa primeira geração com o Almeida Garrett, o Alexandre Herculano, o Antônio Feliciano de Castilho, eles vão trazer, olha só, eles vão trazer esses temas mais o que, gente? Aqui, ó, mais nacionalistas e históricos. Olha aqui, ó, Almeida Garrett e Alexandre Herculano, coisa que a gente falou lá na aula passada, beleza, gente? Então, para você ver que vocês vão estudar depois o romantismo no Brasil, no próximo livro. Então vocês vão perceber que a base é a mesma, gente. Não vai mudar muita coisa, não. Vai mudar o quê? O país. Portugal tem lá as suas particularidades, o Brasil tem as suas particularidades, mas a base da escola literária é a mesma. Vocês vão ver que na primeira geração no Brasil vai trazer a questão nacionalista também, né? Só que aqui vai trazer a questão do índio também, né? A questão indianista. E a segunda geração, professor? A segunda geração ela apresentou duas tendências distintas. Olha só, uma explorando as relações entre literatura e história, resgatando as origens medievais de Portugal. E lembra lá da questão medieval, que Portugal era forte, né? E que todo aquele momento lembra Portugal também elevado, Portugal como potência mundial. Pois é.
E a outra de caráter ultra-romântico. Essa o Brasil vai copiar também. Isto é, explorando os temas relacionados à subjetividade, ao negativismo, à expressão amorosa como fuga da realidade. E aí o principal autor foi o Camilo Castelo Branco, tá, gente? Então, percebam bem, em Portugal tem duas divisões aí nessa segunda geração. Uma que envolve as questões das origens medievais, né, porque eles relembram essa parte onde Portugal era potência, justamente para, né, concluir aquele projeto de elevar a moral do povo português. E essa outra vertente que era o que, gente? O ultrarromantismo, né, ligado ao que? Ao negativismo, ao pessimismo, à morte. Então lembra lá do Lord Byron? Pois é, então essa fase aqui, gente, do ultrarromantismo também vai ser copiada aqui no Brasil, na segunda geração. Né? Nós vimos alguns textos na hora do estudo, né, de alguns autores brasileiros, né? O Álvares Azevedo, né? Nós vimos ali, né, até o próprio Castro Alves, que é da terceira geração aqui no Brasil, que fala também sobre essas questões mais pessimistas, né, em alguns poemas, tá bom? E a terceira geração, gente. A terceira geração, né, ela anunciou as últimas obras do romantismo e a passagem para outra estética, o realismo. Júlio Diniz e João de Deus podem ser considerados seus expoentes. Então, gente, essa terceira geração é como se tivesse um pezinho já no realismo. Lembra que eu falei para vocês? Arcadismo, romantismo e depois vem o realismo. Né? Então, essa terceira geração, apesar também de trazer sentimentos, apesar de também trazer emoções, mas já vai ter uma ligação mais com a realidade, já vai ter um pensamento um pouco mais pé no chão, né? Então já vai olhar mais para a sociedade. A mesma coisa ocorre aqui no Brasil, gente. A terceira geração aqui no Brasil também vai ser mais social, também vai olhar para a sociedade. Tá bom? Então vocês vão perceber que não vai mudar muita coisa, né? Como eu falei, vai mudar por quê? Porque Portugal é um país diferente do Brasil, então as particularidades são diferentes também, tá bom? Então é isso. Muito bem. Lembrando, tá, gente? Só para a gente ter aqui uma noção de tempo, a primeira geração vai de 1825 até 1840, a segunda geração vai de 1840 até 1860 e a terceira geração ela começa aí em 1860, beleza, gente? Autores da primeira fase do romantismo. O Almeida Garrett, né, gente, ele foi influenciado pelo Lord Byron, né? Ele traz essa questão mais nacionalista e aqui está algumas obras, né, do Almeida Garrett. Professor, você vai pedir na prova a obra? Não vou pedir na prova a obra. Eu quero saber, né, o que ele fez, qual é a sua concepção, qual é a concepção do romantismo junto com a sua escrita, mas obra, o nome da obra, não, tá bom? O Alexandre Herculano, né, gente, o mais conhecido escritor romântico português, né? Sua prosa captura o medievalismo, ou seja, a questão medieval e o nacionalismo, como eu trouxe para vocês, né? A questão nacionalista de elevar a moral do povo português. Sofreu influência de Fernão Lopes, que foi, né, um cronista, né, do classicismo. Mais importantes romances: Eurico, o Presbítero, né, e o Monge de Cister. Isso aqui é bastante importante, até hoje é muito lido, né, Eurico, o Presbítero. Então, olha só, gente, o Alexandre Herculano, ele vai trazer essa questão mais nacionalista também. Essa primeira geração sempre vai trazer essa questão mais nacionalista. E os autores da segunda fase, gente, do romantismo. O Camilo Castelo Branco é o grande expoente, né? Porque ele teve uma vida muito turbulenta, né? Teve a questão de ser órfão, o casamento precoce, as amantes, os raptos, duelos, a prisão e o suicídio. Então, gente, ter essas características ultra românticas é como se fosse um espelho da vida dele, né? Essa questão mais pessimista, essa questão mais negativista. Então, também é atribuída aí a como o Camilo Castelo Branco viveu, tá bom? Então, gente,
essa segunda fase, ela é bem complicada, né? Porque ela vai trazer conflitos, ela vai trazer uma questão bem individualista mesmo, vai ser a fase mais individualista do romantismo, beleza? E autores da terceira fase do romantismo português, aqui nós temos o Júlio Diniz, né, gente? Os seus romances têm como cenário, olha só, a vida simples no campo, ou seja, bem real, né, gente? Ó, vamos parar de problema, vamos jogar a realidade, vamos jogar ali para o campo, né, porque ali você tem, não tem tantas emoções assim, tantos sentimentos, então tem a realidade, tem a questão racional. Os finais felizes, né? O amor tudo suporta, porque querendo ou não ele é um romântico, então, né, o amor tudo suporta. O interior dos personagens é desvendado, né, então tem essa questão aí também. E obviamente tem um pezinho aí dentro do realismo, que é o que? É trazer imagens já de uma sociedade que se corrompe aos poucos, né? De uma sociedade que não é tão boa assim, de uma sociedade que é violenta, de uma sociedade que tem mentiras. Então você já consegue perceber um pouquinho ali do pé do realismo. A mesma coisa acontece no Brasil. Gente, aqui ó, é muito importante a gente estudar também. Falar, professor, então houve aí manifestações românticas nas áreas colonizadas por Portugal, na África colonizada? Sim, gente. Só que vocês vão perceber, ó, vocês vão ler aqui comigo. Na passagem do século XVIII para o século XIX, o ambiente cultural nas colônias portuguesas da Ásia e da África não era tão desenvolvido como o europeu. Havia pouco investimento da metrópole para que pudesse impulsionar o desenvolvimento de atividades literárias. Por isso, a quantidade de publicações e sua repercussão eram bastante limitadas. A imprensa era implantada lentamente nessas regiões e alguns escritores tomaram para si a missão de fazer circular alguns valores do que eles entendiam como civilização letrada, ou seja, os valores culturais europeus. Para você ver, eles não tinham nenhuma referência, a única referência era a Europa. Seguiam modelos europeus, procurando imitar formas de expressão verbal, usos da linguagem, temas e visões de mundo que não correspondiam diretamente à realidade que viviam. Vocês perceberam, gente, que eles imitavam, eles pegaram e imitaram. Quase que a mesma coisa foi feita no Brasil. A mesma base chegou aqui no Brasil, só que o Brasil tinha algumas características e alguns autores eles foram adaptando essas características, enquanto que na África não, né? Eles, como está sendo dito aqui, né? Eles faziam os textos, só que nem sempre correspondiam à realidade deles. Mesmo de forma pouco sistematizada, em razão da falta de estrutura para a produção de livros em escalas, ou da ausência de um público leitor que pudesse ler os textos publicados, né, surgiram algumas publicações importantes, tá bom, gente? Então, para você ver que era precária essa situação, né, da literatura, do romantismo, né, nas colônias ali africanas e da África, africanas e da Ásia, tá? Perdão, tá, gente? Então, o que acontece? Professor, então, realismo, naturalismo, romantismo tiveram influências também ali na África. Sim, gente, é importante a gente estudar essas influências, tá bom? Desses movimentos literários na África também, tá bom? Porque até alguns movimentos aqui no Brasil também influenciaram a literatura africana. Vocês vão ver isso mais lá pra frente, tá bom? Bom, nós temos aí, gente, as nossas atividades, tá bom? Páginas 34 a 38, então deixa eu até pegar aqui no meu livro, páginas 34 a 38, tá bom? Aqui, ó, começa aqui, ó, tá bom? Nessa partezinha aqui, beleza? Então, nós respondemos até a aula passada, que eu corrigi hoje, até a página 31, não foi? Beleza, até a página 31. Então, nós temos aí o início da nossa atividade na página 34. Aí, o que eu vou fazer, pessoal?
Professor, vai até a 48? Sim, mas olha só, sabe por quê? A 48, gente, já envolve toda, né, a questão das gerações românticas, de todos os autores, de tudo aquilo que eu expliquei hoje. E também, né, da manifestação, né, romântica nas colônias africanas e na colônia também asiática. Tá bom, gente? Então é isso. Professor, a hora do estudo é para fazer a página 50? Não, ainda não, tá bom? Então calma. Página 34 a 48, beleza? Então a hora do estudo da unidade 10 ainda não é para fazer. A gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham compreendido essa fase, porque nós terminamos. Terminamos a literatura na Europa, terminamos a literatura em Portugal, o conteúdo já foi dado. Então eu espero que vocês tenham entendido o conceito do romantismo em si, né? Porque essa base ela vai ser muito importante para o Brasil. Então é por isso que nós estudamos primeiro a Europa, né? E obviamente Portugal, para poder chegar aqui no Brasil. Beleza? É por isso que ano passado vocês estudaram primeiro trovadorismo, humanismo e classicismo, para poder chegar no quê? No quientismo aqui no Brasil. Porque você precisa entender essas três escolas primeiro, né, lá em Portugal, para poder entender o que vai acontecer aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode perguntar no privado, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.